Pessoal, definidas então as linhas gerais sobre definição de quem é considerado autor perante a teoria objetivo formal e principalmente a teoria do domínio do fato, nós temos que também trabalhar agora com o conceito de coautoria. Ou seja, será considerado coautor ou existirá uma situação de coautoria sempre quando mais de um agente realizar em colaboração recíproca uma conduta criminosa. Ou seja, a coautoria ela é uma forma de concurso de pessoas no mesmo patamar da autoria. Vejam, para nós termos concurso de pessoas, nós temos de ter mais de uma pessoa. O concurso de pessoas ele pode se dar de forma coautoria, autor mais coautor, ou situação de autoria e participação. Pode existir autoria, coautoria e participação? Sim. Pode existir só participação? Não. Pode existir só coautoria? Não, porque a coautoria pressupõe também uma figura de autor. Vejam, a coautoria é o patamar onde eu tenho, na verdade, se vocês quiserem falar dessa forma, não vai estar errado, dois autores do crime, do mesmo crime, em concurso. Beleza? Bom, já a questão envolvendo a participação, ela vai estar muito associada à ideia de instigação, indução e auxílio do crime. Ou seja, vai existir a participação quando o agente ele não realizar o verbo nuclear do tipo, pela teoria objetivo formal, ou quando ele não detiver o domínio do fato, pela teoria do domínio do fato. Porém, o sujeito ele concorre para o crime por meio de uma indução, criando a ideia, ou instigando o sujeito da forma a reforçar uma ideia já existente, ou também auxiliando, dando, portanto, contribuições ou um auxílio material para o cometimento do crime. Vejam, as formas de participação estão relacionadas então à ideia de indução, instigação ou auxílio. São formas, como vocês percebem, podem perceber nitidamente, mais sutis de contribuição. Ou seja, as hipóteses de participação é que são as situações claras de ampliação da incidência do tipo penal para condutas que, em tese, não seriam sequer típicas, porque seriam, se isoladamente consideradas, incapazes de preencher o tipo penal. Mas elas só estão preenchendo o tipo penal porque estão conectadas a uma conduta principal de um autor a ser delimitado. Bom, o Código Penal brasileiro, ele traz lá no artigo 29 e não 26, como eu falei antes, eu peço desculpas que eu acabei me atrapalhando, eu estava com aula de culpabilidade e ainda acabei me passando, o artigo 29, ele faz menção à teoria unitária ou monista do concurso de pessoas, ou seja, todos irão responder pelo mesmo crime. Mas há algumas situações excepcionais que vêm previstas em alguns crimes, onde nós temos uma certa ruptura da teoria monista. Ou seja, são os casos envolvendo corrupção ativa e passiva, onde o corruptor e o corrupto respondem cada um deles por um crime. Isso é interessante de saber, interessantíssimo de se ver na prática. Os crimes de facilitação de contrabando e de próprio contrabando, e os casos de falso testemunho e corrupção de testemunha, que são crimes que são passíveis de uma dita ruptura da teoria unitária. Esses casos, pessoal, que fogem à regra, para quem quer concurso público, para quem quer, digamos assim, um diferencial nessas provas, que muitas vezes pegam o candidato no detalhe, eu diria, foquem nessas exceções, porque elas voltam e meia aparecem. Ou seja, tem que se saber o conceito? Tem. Tem que se saber o conceito para a prática? Tem. Tem que saber muito. Agora, quem quer prova tem que estar atento a detalhes. E este é um detalhe que eu sugiro fortemente que vocês prestem atenção. Situações que excepcionam a teoria monista. Não porque não teremos autoria e participação, mas porque um sujeito responde por um crime e outro sujeito responde por outro. Ou seja, claramente estamos rompendo a teoria unitária que nós havíamos trabalhado lá no início. Tá? Bom, de forma bem sintética, para que a gente saiba então quando nós temos um concurso de pessoas, para que na próxima aula a gente venha falar sobre a forma da punição, de como nós vamos punir autor e partícipe e as formas específicas de participação. Mas agora o nosso foco ainda é no concurso de pessoas na forma geral. Primeiro de tudo, nós temos que ter uma pluralidade de agentes e de condutas sendo praticadas. Não existe concurso de pessoas se eu estiver sozinho.
Não existe concurso de pessoas se eu tiver apenas uma ação. Beleza? Então eu tenho que ter pluralidade de agentes e pluralidade de condutas. Mais do que isso, eu preciso ter nexo causal entre essas condutas. Ou seja, o comportamento do coautor ou do partícipe tem que ter, de algum modo, relevância causal para a produção do resultado da forma como estava prevista. Vejam, se o sujeito deixa uma janela aberta para facilitar a entrada de um ladrão, mas o sujeito invade quebrando uma janela, eu não posso dizer que a conduta de deixar a porta aberta é participante do crime de furto praticado pelo sujeito. Por quê? Ela seria participação se tivesse nexo com a forma como foi praticado. Tem relação deixar a porta aberta e o sujeito quebrar a janela para entrar? Não. Não tendo nexo, não tem concurso de pessoas. Então vejam, pluralidade de agentes e de condutas, nexo causal. Agora um problema muito grave que é a prova da chamada vinculação ou existência de um vínculo subjetivo entre os sujeitos. Vejam, não é que nós temos que ter presente, no caso de concurso de pessoas, um acordo assinado, homologado, com firma reconhecida, dizendo nós vamos praticar o crime em conjunto. Não, não vai acontecer na prática. O vínculo subjetivo que se exige aqui, às vezes, ele é muito sutil, mas tem que existir uma relação. Ou seja, eu não consigo imaginar um concurso de pessoas onde as pessoas não tenham tido pelo menos um contato ou alguém que tenha intermediado elas. A ideia de vínculo subjetivo aqui é a necessária consciência que o sujeito tem de estar contribuindo para uma atividade criminosa comum. Ou seja, eu preciso saber que a minha conduta está colaborando para o resultado criminoso de outra pessoa. E aí eu posso ter coautoria ou participação, a depender do grau de incidência ou de intensidade dessa conduta praticada. Vejam, se não existir esse vínculo, o que nós vamos ter é a chamada autoria colateral, que é um outro problema que eu vou deixar para conversar com vocês na próxima aula. Tá? E por fim, pessoal, nós temos que ter a chamada identidade de crime, ou seja, as condutas que estão em jogo, estão sendo alinhadas, elas devem sim formar uma unidade em termos jurídico-penais. Ou seja, eu tenho que ter pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, nexo causal entre essas condutas, vinculação subjetiva entre esses sujeitos e que tudo isso seja com o objetivo de praticar um único crime, uma única conduta criminosa. Vejam, não é fácil, não é simples permitir uma punição ou reconhecer a punição de um caso envolvendo não tanto concurso de pessoas na modalidade coautoria, mas principalmente na modalidade autoria e participação. Porque às vezes não existe a prova, não vai existir uma testemunha, não vai existir um contrato. E aí nós temos que ter a consciência e a perspicácia de fazer uma investigação detalhada, abarcando suspeitos, buscando testemunhas, buscando elementos que confirmem o grau de vinculação e participação e envolvimento dessas pessoas no cometimento do crime. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, deixem ali no fórum, vamos conversando. E na próxima aula nós temos mais alguns detalhes na segunda parte do concurso de pessoas para encerrar a matéria e finalizar o nosso semestre. Tá certo, pessoal? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.